Olha, para aprovar o regime de urgência faltam 5 assinaturas, segundo ele, Nicolas Ferreira, um dos que mais vocalizam aí a narrativa pró-anistia, né? O Hugo Mota tem um papo de que ele está querendo que o Lula ajude a, de alguma maneira, influenciar nos ministros do STF para que comece a ter penas menores, comecem a aliviar para o lado dos golpistas que participaram do quebra-quebra do dia 8 de janeiro. A ideia, então, pelo menos do Hugo Mota, é tentar, de alguma maneira, desidratar esse discurso, né, a favor da anistia, aliviando a pena daqueles que foram presos. Aliviar para o lado dos mentores do golpe, aí eu acho que não. Anistia não vai ter. Anistia está servindo já, talvez, para isso, para que parte da classe política faça pressão na justiça para aliviar para o lado desses presos, mas exatamente com a justificativa de não passar a anistia. Da anistia ser desidratada e ter menos pressão dentro da Câmara. E quem está sentindo pressão, claro, é o Hugo Mota, né? Ele que teve que fazer vários acordos, inclusive com a turma a favor do golpe, para poder virar presidente da Câmara. Chamou lá. Tão atrapalhada, porque se obtido o número de 257 assinaturas em apoio a um projeto, em tese, esse projeto terá que ser submetido ao plenário, à votação em plenário. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Já vi muito presidente da Câmara, mesmo com 257 assinaturas em apoio a alguma coisa, engavetar o projeto. O presidente da Câmara tem poder para isso. Agora, esse presidente da Câmara, como o anterior também, ele dependeu muito dos votos, não só que o governo lhe deu para se eleger presidente da Câmara, mas principalmente dos votos da direita. E da direita se compreende também o bolsonarismo nessa história toda. Então ele também não pode chegar a um ponto de romper, de chegar para a direita e dizer, olha, eu não vou votar, mesmo tendo condições de pôr número de assinaturas suficientes, eu não vou botar em votação. Eu duvido que ele engavete isso, mas posso estar errado. Se ele não engavetar, aí você tem a chance aumenta da Câmara dos Deputados aprovar esse projeto, se ele não engavetar. Porque muita gente também assina o apoio àquele projeto, mas não tem compromisso com o voto. Não é todo mundo que assina. Sempre foi assim na história da Câmara. Para apresentar um projeto. Tá. Se é para apresentar um projeto, eu assino, mesmo discordando. Aí tem aquelas relações de amizade, de troca de favores, etc e tal. Então, as 257 assinaturas não garantem que os 257 votos vão se dar, vão se concretizar, se materializar a favor do projeto. Mas já é o risco, o grau de risco de aprovação aumenta. Agora, aí tem um monte de si nessa história, se passar na Câmara, muito difícil que passe no Senado. O Alcolumbre já disse que lá ele não colocaria nem em votação. Mas se passar no Senado, porque o Alcolumbre também tem seus interesses, por isso que o governo Lula trata com tanto carinho o Alcolumbre, faz o que ele quer, dá o que ele quer, leva ele para passear lá na China ou aonde foi. Não foi na China não, né? Foi na Alemanha e no Vietnã. Aí não se sabe também o jogo qual será. Agora vamos dizer que passe no Senado, com ou sem o apoio do Alcolumbre, mas passa no Senado a anistia. Aí vai para Lula. Lula tem duas opções. Assina embaixo, coisa que ele não fará, claro, que é um absurdo esse projeto de anistia, um absurdo. Um projeto de anistia que vai contemplar um cidadão como o seu Bolsonaro, que ainda sequer foi julgado, mas enfim. Esses absurdos não são tão raros assim no Congresso. Se o Lula
não sancionar o projeto, ele veta. Ele pode sancionar em alguns pontos e vetar em outros. Esse certamente ele veta. Não vai ter anistia. E aí, caberá ao Congresso, com um quórum mais elevado, derrubar o veto do Lula. Se isso acontecer, o Supremo, alguém aciona o Supremo, um partido qualquer, um parlamentar, o que seja, e o Supremo derruba essa assinatura, derruba essa anistia. Agora, é fantástico o cinismo, principalmente do ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje aqui em Brasília, num almoço com políticos e advogados da direita, é muito interessante agora, advogados da direita ou advogados da esquerda, enfim, ele simplesmente disse o seguinte: olha, a modulação não nos interessa nessa questão do projeto da anistia. Redução de pena também não nos interessa. O que nos interessa, sim, é a anistia ampla, geral e restrita. Para quem tem a idade que eu tenho, ou para quem se informa sobre o que aconteceu, porque se a gente, sem entender o passado, a gente não é capaz de projetar o futuro. Essa é uma frase que estava na boca da oposição, principalmente da metade para o fim da ditadura militar de 64, que durou 21 anos. O que a oposição pedia era anistia, era exatamente essa frase: anistia ampla, geral e restrita. Aí a ditadura deu uma anistia limitada, mas que beneficiou principalmente os torturadores e todo o aparelho policial e militar que se envolveu em caso de torturas. Quem é que está pedindo essa anistia, fora os golpistas ou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi o principal golpista de todos? Porque a pesquisa Datafolha da semana passada, e qualquer outra pesquisa séria confirmará isso, aponta que 56% dos brasileiros, 56% dos brasileiros são contra a anistia aos responsáveis pelos ataques golpistas do 8 de janeiro. E 37% são a favor. Quer dizer, não é uma coisa que está na boca do povo, não é uma coisa que o povo brasileiro esteja reivindicando a anistia. Nada, é invenção aí para beneficiar os golpistas. E o Congresso vive essa desconexão com a opinião pública. E sabe por que vive essa desconexão? Não está nem aí para a opinião pública, porque com o orçamento secreto, com essa quantidade de dinheiro público que hoje cabe aos parlamentares dizer investe nisso, investe daquilo outro, e não prestar conta disso. Daí porque o orçamento se chama de secreto. Daí porque a Polícia Federal está investigando mais de 40 parlamentares suspeitos de desvio de dinheiro público. Esses congressistas hoje, com o orçamento secreto, eles têm tanto dinheiro, tanto pudor, tanto poder e tanto dinheiro, que eles renovam tranquilamente seus mandatos com essa quantidade de dinheiro que eles dominam. Eles renovam o seu mandato. Então, eles podem se dar o luxo de dar as costas para a opinião pública e de fazer o que acham que devem fazer. Voltei, tava só você um tempão aí. Voltei para dizer que a gente tem que mudar de assunto. Voltei, vamos mudar de assunto, vai. Vamos pro Gilvan da Federal. O Gilvan da Federal é aquele deputado